Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando aí. Começou mais um Papo Sem Ruptura. E hoje, né, vocês já estão vendo pelo descritivo no canal aí, vamos falar sobre uma revolução, entre aspas, no mercado, né? Algo que já está aí já tem algum tempinho, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais e entender como que a NeoGrid trabalha também com ele, né? A gente vai falar de Omnichannel. E para falar de Omnichannel, óbvio, eu estou muito bem acompanhado sempre, né? Mas aqui está comigo o Gustavo Fioco. E aí, Gustavão, tudo bom? Fala pessoal, tudo certo por aí? Fala Carlão, tudo bem? Então tá ótimo. Temos aqui mais uma vez a presença do batedor de recordes de downloads dos nossos podcasts, Tessaro. E aí, Tessaro, pronto para quebrar mais um recorde? E aí, pessoal, tudo bom, cara? Eu acho que eu vou ter que arranjar mais parente, né, pra conseguir bater mais recordes. Mas assim, mas que os outros podcasts foram assuntos bem legais, né, cara? Eu acho que esse aqui é tão quanto ou mais legal que os outros, então acho que tem chance de a gente estourar e dobrar o recorde, cara. Vamos nessa. Esse aqui vai estourar, hein? Principalmente... Ô, Carlão, vamos colocar um desafio pro pessoal que tá ouvindo aí, o Papo Sem Ruptura agora. Você tá aí no seu aplicativo, né, ouvindo a gente agora, faz o seguinte, compartilha esse episódio aí com umas 2 ou 3 pessoas da sua rede aí, pessoas que estão interessadas nos assuntos que a gente cobre aqui no nosso podcast. É bem simples, né? Você tá ali assinando, enfim, você pode estar no seu Spotify, no seu Apple Podcasts ou no Google, enfim, qualquer agregador que você esteja usando. Tem ali, você tem o botãozinho simples, botãozinho de compartilhar, aperta ali o compartilhar, manda para umas 2 ou 3 pessoas aí no seu WhatsApp pra gente tentar bater esse recorde do Tessaro aí e dar mais um gás aí no Papo Sem Ruptura. Boa! E pra ajudar, vamos pegar alguém que tem um monte de parente, um monte de primo, vamos convidar aqui o Fábio Futida. Fabião, tudo bom? Opa, tudo bom? Depois desse início, a pressão tá grande. Bora bombar mais um episódio. É que o pessoal sabe o que o Futida vai trazer pra mesa, sabe que ele manja pra caramba desse assunto, você vai ver, cara. Vai ser campeão hoje. Não tem nem como não ser, né? Eu gosto assim, sem pressão. Então, antes da gente iniciar sobre o nosso papo sobre Omnichannel, vamos apresentar melhor quem que é o Fábio. Fábio, explica aí pro povo, quem que é você? Boa, vamos lá. Bom, sou um jovem senhor? Navegante, jovem senhor, quase um cringe dentro do processo. Tenho uma pequena experiência de 16 anos dentro do varejo. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes, atuar em vários caminhos, inclusive tive 2 passagens pelo processo que acabou interferindo dentro do processo do Omnichannel, né, em dois players, bem interessante. E hoje eu estou à frente da gestão de produto dentro da NeoGrid, da vertente de varejo. Boa! Aí, como vocês podem ver aqui, a gente sempre seleciona pessoas que têm pouca experiência, né? 15 anos, 20 anos, 16 anos, só o pessoal com muita experiência. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Omnichannel, né? Só para fazer uma primeira entrada, né? O que é o Omnichannel, que todo mundo fala, né? Basicamente, é a convergência entre canais dentro de uma empresa, dentro do varejo, por exemplo, né? Imagina que você tem um ambiente online e um ambiente de loja, né? Você vai até a lojinha comprar, mas você também pode pedir. Então, as empresas, desde 2010, que foi a primeira vez que esse nome apareceu na mídia, né? Acho que foi em setembro de 2010, o Omnichannel ele chegou, ficou, e agora com a pandemia ele se tornou um dos principais canais de venda. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. No contexto aqui do relacionamento entre canais, né? Como que a gente diferencia os canais? Como que é a experiência de vocês com esses canais de Omnichannel? O que vocês podem contar aí pra gente? Futida, você faz as honras, cara? Opa, vamos lá. Eu acho que é importante também, Carlão, falar um pouco assim, né? Existe muita dúvida
quando a gente fala de omnichannel e multichannel, né? Boa. Sim, algumas pequenas diferenças, mas que fazem total sentido. Você ter um processo multicanal é você disponibilizar diversas modais de compra. Você ser omnichannel é ter, de fato, a interação entre os canais. Tá? Então isso é muito importante a gente falar, porque a gente vem passando por um período bastante atípico, né? A pandemia, ela aflorou uma necessidade onde o cliente passou a ser muito mais, como pode dizer assim, ele é muito mais exigente. E aí nesse processo, o que acontece? A gente tem muitos canais de informação e todo mundo tem um celular na mão, né? Então hoje se torna muito mais fácil você transformar e incentivar o processo do Omni, porque a qualquer momento você pode ter uma informação, né? Você pode estar na loja física simplesmente porque você quer avaliar. Eu sou um cara que compra muito online, né? Mas eu dependo, em alguns momentos, de conhecer o produto. Então, por exemplo, eletrônico, eu compro online, mas eu vou numa loja física para conhecer o produto, né? Para entender, para olhar se bate aquele amor, se realmente é isso que eu quero. Da mesma forma que, em alguns momentos, eu também uso as praticidades eu já sei que eu quero comprar. Poxa, eu posso fazer mercado online, né? Eu não preciso necessariamente me despender de tempo para ir lá e procurar produto, né? Eu tenho aquele estoque que vai no mercado, tem que andar em todas as gôndolas, então isso já me facilita bastante. Da mesma forma que eu uso bastante os meios intermediários de retirada que aproveitam o meu trânsito, né? Acontece muito isso, às vezes eu tô na casa do meu sogro, eu vou para casa do meu pai que mora em outra cidade, preciso de alguma coisa, peraí, deixa eu ver o que eu preciso. Mas qual que é a minha necessidade? É imediato ou posso esperar? Quando é imediato, eu seleciono algum lugar do meio do caminho e retiro o meu processo. Então, acho que essa minha interação é muito grande. E isso vem se tornando cada vez mais. Eu sinto essa necessidade e essa busca cada vez mais consciente do cliente. Isso é legal. Ainda mais você comentou aí que precisa ir na loja para ver se vai se apaixonar pelo produto. Cara, tem uma... Eu fiz uma compra online, sabe? A gente vai falar sobre compras via redes sociais, mas eu fiz uma compra online de uma loja virtual de camisetas de rock, né? E eu fiz a compra, só que ela não tem loja física. Então foi a primeira vez, fui experimentar. Falei, cara, eu já conheço outras marcas lá da galeria e etc, então essa aqui eu não conheço, mas vou ver como é que é. Aí tava em promoção, comprei logo 3. Quando chegou, mas eu mandei mensagem pro cara falando assim, cara, olha o que você oferece no site e olha o que você me entregou. Cara, que decepção. É muito bom você ver que a gente realmente tem a necessidade de olhar o produto, né? Sim, e hoje, Carol, tem um outro ponto que eu vejo que está cada vez mais gritante, que é ter a informação. Às vezes você vai na loja física, você não tem tanta informação, né, ou nem sempre você tem o promotor para te ajudar, e você usa outros canais trazendo, né, a internet das coisas. Né, você traz, acontece isso bastante com vinho, né, você pega um aplicativo, quer entender, né, o que é a origem da uva, o que combina. Então você vê essa interação cada vez mais próxima de diversos canais. Verdade. E tu, Tessaro, falando de como consumidor e conhecendo o consumidor, como é que você acha que o povo se relaciona com esses diversos canais? Como que você vê isso aí? Cara, que eu acho, cara, que esse relacionamento, ele abriu possibilidades, né, cara? Abriu um leque de coisas que a gente não conseguia, a gente não sabia que dava pra fazer, né? E como o Futida falou, a pandemia, a situação atual, ela acelerou essa necessidade de maior flexibilidade no atendimento da demanda, né? E isso vai abrir possibilidades, vai trazer um novo prisma para você fazer análises, né? E traz um misto de experiências, né? Como você comentou, talvez para camiseta você precisava ter o look and feel dela, né? Sabe? Pegar na camiseta, ver o tecido, ver se ela veste bem, né?
por ter outros produtos que talvez você não precise de tantos, né? Produtos que você conhece já tem, né? Por exemplo, um dia desses eu fui comprar, o meu filho queria um livro, eu fui comprar, eu achei num site, sem fazer propaganda alheia, mas assim, e podia pegar ou entregava em casa, ou pegava na loja. Só que assim, se entregasse em casa, dava uns R$7 de frete, e se pegasse na loja, não te pagava frete, sendo que a loja é um quarteirão de casa. Uhum. Entendeu? Olha só que possibilidades dá, né? E aí o que acontece? Já peguei ele já fomos lá, já pega um sorvetinho, já faz toda uma experiência em cima do ato de compra. E tudo com pretexto dessa demanda que veio de externa que eu reservei com eles, cara. Então, quando o pessoal fala de Omnichannel, eu penso muito em possibilidades e oportunidades, né? Que é justamente o varejo aumentando a possibilidade de realização da demanda. É muito legal. Sempre e importante que alguns varejos já estão vendo isso faz um tempo, mas só agora eu acho que a grande massa está começando a se preparar para isso, né? Então é uma coisa que a gente tem um campo muito fértil para criar. E isso é legal, né? Porque aí a gente já emenda num contexto. Primeiro, antes de eu entrar nesse contexto aí. Ô Fioco, e tu? Tu já fez compra online? Como que você se relaciona com esse multicanal bem mencionado pelo Futida? Bom, minha experiência no Omnichannel é a seguinte. Eu sou o tipo de cara que gosta de ir na loja física pra ver o item, né? Dependendo do item que eu vou comprar, né? Então, se é um item importante... algo que é importante para mim, eu vou na loja física. Antes até eu faço vejo alguns vídeos, enfim, dou uma pesquisada na internet, mas eu gosto de ir na loja física antes de fazer a compra desse item que é importante. Então, por exemplo, final de semana agora eu fui comprar uma bicicletinha para minha filha de 3 anos, né? Tá fazendo quase 4 agora. Inclusive, tô com minha costa toda dolorida, porque já foi dar um rolezinho com a bike, e andar com a bike com criança de 3, 4 anos aprendendo a andar, já sabe, né? Ficar ali abaixadinho, a costa torta, segurando o guidão, segurando um pouquinho no banco para dar o equilíbrio ali, então... E a criança não quer parar de andar, né? Só que a costa pede água direto. Mas enfim, eu fui na loja, né? Fui lá na loja física e eu achei as bicicletas, né? Algumas bicicletas que eu já tinha olhado online. E aí na hora de bater o martelo, eu também dou uma olhada no digital de novo, pesquiso um pouquinho mais de preço, dou mais uma olhada nas reviews, né, com os comentários que tem da bicicleta de novo, só para garantir. E aí eu bato o martelo na loja física, até mesmo para poder também fomentar um pouco o comércio, geração de emprego, enfim. Então eu usei a estrutura da loja, usei o vendedor, então dificilmente eu vou na loja para comprar um item físico, acho um preço mais barato no online, vou para casa e peço. Normalmente eu compro lá, mesmo que o preço seja um pouquinho mais caro, justamente para fomentar um pouco mais o comércio, né? Mas aí na hora de comprar os acessórios, né? Os acessórios, eu conversei com a vendedora, a gente queria comprar tipo uma jaquetinha de segurança ali, né? Que usa na hora da criança dar as pedaladas dela, né? E o capacete, né? Ela já tem um capacete, mas o capacete tá tão pau velho que aí a gente resolveu comprar um capacetinho novo, só que não tinha do tamanho para ela, né? E aí isso a vendedora falou, a gente não tem o seu tamanho aqui, mas a gente manda entregar, 3 dias tá na sua casa e tá tudo certo. Então, no fim, eu uso o Omnichannel de algumas formas, essa é uma delas, né? Então, comprando um item bastante importante, que foi a bicicleta dela, né, na loja, e algum acessório, enfim, foi online com uma entrega em casa, porque não tinha disponível na loja, mas a vendedora não quis perder a venda, foi lá, consultou o estoque, fez o pedido e esperamos chegar em alguns dias aqui em casa o capacetinho dela. Então, acho que essa é a parte onde a gente entra no conceito, né? Que o pessoal ficava imaginando, cara, com o aumento das compras online, as lojas físicas vão fechar. O que vocês acham dessa frase aí, agora nesse contexto de Omnichannel? Eu acho que não existe essa opção de fechar. Não, concordo. Eu acho que ele vira um potencializador das lojas físicas. E isso vai auxiliar na experiência da compra. Em muitos momentos, quando você vai... Porque você tem que pensar assim,
qual é o fato motivador para você fazer aquela compra. Para cada setor, para cada elo, tem um processo, né? Então, quando você vai para um mercado, né, o poder de aquisição, isso se torna um evento para a pessoa. Então, isso é legal. A loja se apoia nisso, né? O varejo usa muito bem isso e traz essa possibilidade. Então, eu vejo o Omni sendo um potencializador desse modelo. Já para outras frentes, que às vezes, poxa, você não tem vontade, às vezes não é legal, tem gente que não gosta de experimentar roupa, né? E hoje tem várias outras modalidades, isso vem para auxiliar. Então eu vejo que o canal físico ele se torna mais forte, né, consolidado, até mesmo porque tem questões que não tem como, né? Você precisa avaliar e ver o produto de fato, né, ou ter essa interação. Então eu vejo, na minha visão, não vejo como acabar o mundo off, pelo contrário, convergir cada vez mais, até o momento que de fato não vai ter mais diferença, vai ser tratado como uma forma única. Exato, cara, eu acho que não tem essa mais, eu acho que sabe aquela máxima que eles falam do marketing, que não existe mais marketing digital? Marketing digital é marketing, né? A mesma coisa eu acredito que vai virar pro varejo. Eu acho que não vai existir mais essa de varejo online, varejo offline, lojas físicas. Não, vai existir varejo. Sabe? Vai ter a experiência de loja. E a experiência de loja engloba tanto a questão do online quanto a questão do offline, as experiências, né? E também a questão do supply chain. Como o supply chain vai atender isso, né? Qual que é a modularidade que você está oferecendo para isso? Então, quando a gente fala dessa estrutura, eu não vejo na loja física vai morrer. Não, é justamente não. Você vai ter mais ferramentas, o varejo tem mais ferramentas hoje para a realização da demanda, né? E trazendo essa experiência com um conjunto, né? Talvez você consiga fazer até alavancar algumas vendas, fazer questões, fazer uma venda aumentada porque você trouxe uma experiência a mais, né? Usando esse exemplo que o Carlão comentou da camiseta, imagina se fosse ao contrário, você vai lá, compra as camisetas online, só que ele fala assim, olha, você pode retirar aqui na loja. Aí se você vai lá, já vê um boné interessante, já vê uma bermuda também interessante, o que você ia levar as 3 camisetas, você sai com 3 camisetas, uma bermuda, um boné, sabe? Então, isso pode trazer essa experiência, né? Então, claro que o produto tem que suportar essa venda, né? Tem que ser um bom produto. No caso, o Carlão deu azar, né? Provavelmente se você fosse lá, você não ia fazer a venda. Mas se o produto é confiável e é bom, essas estratégias só servem para aumentar e melhorar a qualidade da sua venda. Ô, Carlão, você comprou uma camisa do AC/DC, fala aí. Pior que não, era era camisa de caveira genérica. Mesmo assim, eu falo, porra, bicho. Pra você ter uma noção, a caveira veio sem a mandíbula. Caraca! Como que é isso, né? Caramba! Que beleza de caveira é essa? Mas, bicho. Nossa! Meu Deus! Ô, Futida, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Você acha que o seu vizinho teve uma experiência omnichannel ou não, na hora de comprar essa maquita que tá fazendo barulho aí no fundo? Pô, a maquita só funciona quando eu falo, cara, que irritante. Tá parecendo aquela nuvem do Pica-Pau, sabe? Só chove em cima dele. Pô, é sacanagem, meu. Então vamos lá. A gente já falou de loja física, falamos bastante da experiência. Se a gente for pensar aqui em uma lógica aqui, quais são os pilares do Omnichannel? Vocês acham que existem, né? Com certeza vocês vão falar que existem, mas quais são os pilares aqui pro pessoal que tá ouvindo entender? O que a gente considera como pilar no Omnichannel? Tá, vamos lá. Futida, vai me complementando aí, tá? Se eu tô desviando muito, vai do teu ponto de vista. Mas a gente imagina, tem a parte da questão da loja física, né? Que eu acho que hoje ainda continua sendo uma das principais vitrines, né? Para mostrar o seu produto, né?
e acaba tendo uma viés mais de showroom, depois a gente pode até detalhar. Tem a questão do mobile, que assim, essa mobilidade, como a gente já conversou, né, que é a questão de ter acesso à informação a qualquer hora, isso é vital para o Omnichannel, né? Tem a questão do componente de loja online, a experiência online, então você não basta ter como acessar informações, você tem que ter a informação acessível. E também a gente vai ter uma questão, então, que é uma reavaliação de como é esse consumo novo, né? Que, como defendendo o meu braço dentro da NeoGrid, que é foco maior em indústria e distribuição, né? Isso, conhecimento da demanda é chave, sempre foi a chave para você ter uma melhoria no supply chain. E trazendo essas vertentes novas, você tem que considerar isso também no seu planejamento, né? Então, isso eu acho que são os 4 principais pilares, vetores do Omnichannel, né? Concordo. Eu acho que esse último ponto que você colocou, Tessaro, ele se torna ainda mais complexo, né? Porque até então, na loja física, é o fato realizado, né? E quando você vai para o mobile, você consegue ver, inclusive, a intenção. Exato. Você consegue avaliar o que ele está pesquisando, o que está relacionado, por onde ele por isso andou, que faltou, né? quais foram os cliques que ele fez, né? Se ele foi direto na loja, se ele foi para um direcionador. Então, eu acho que esse último pilar que você comentou, eu acho que é a grande revolução no auxílio da alavancagem do Omnichannel. E isso é um dos pontos, eu acho que assim que mais as empresas que estão mais se modernizando, elas estão trazendo muito esse tipo de experiência, né? Então, eu conheci empresas do setor de eletrônicos, por exemplo, que em época de Black Friday faziam uma operação de guerra junto com grandes provedores e sites de pesquisas, né, como o Google, para poder justamente entender essa demanda, entender a experiência, entender quais produtos que clicou, onde clicou, qual a variação de preço, qual foi o fluxo da informação para eles, né? E essa intenção de venda traz muita informação e é muito rico e te ajuda a fazer todo esse planejamento, né? E você consegue, usando os Omnichannels, até atrair ele para tua loja para ter uma experiência mais imersiva, né? Então, você consegue, é um misto de experiências, é simplesmente genial o que dá para fazer com esses quatro pilares. Fora oferecer, né, ofertar, que assim, o Omnichannel ele começou mais voltado para o marketing, né, era fazer uma experiência única para o consumidor. E aí, depois, obviamente, né, você não só oferta, como você vende online. Então, a quantidade de canais que hoje existem, né, quem não entra aí numa rede social e já não olha lá nos primeiros posts que você vai rodar lá, você já vê, putz, tem lá mais uma camisa de rock lá, eu vou comprar aquele diabo daquela camisa de rock. Mas são pilares importantes, né? O estudo do comportamento do consumo. Então, o que você procura? Ninguém oferece para mim, por exemplo, loja de suco de laranja. Não aparece para mim loja de sucos, aparece cerveja e coisa de rock. Então, nossa, que surpresa! Né, é estranho isso. Eu tô louco pra ver alguma coisa diferente lá, ver roupa de balé, eu nunca vi. Pô, não aparece nada disso pra mim. No episódio passado você falou que tinha uma plantação de cerveja aí, hein, Carlão? Pois é. A gente esqueceu de apresentar, vocês devem estar ouvindo aí bem no fundinho que a gente tem uma convidada especial, a Elvira. Futida, você não quer contar um pouco sobre a Elvira? Olha, é um prazer, porque a Elvira é uma história peculiar. A Elvira é minha calopsita. E ela tem esse nome pelo simples fato que eu tinha uma outra calopsita que era o Elvis. Né? E aí o Elvis um dia botou ovo. Aí eu falei, esse Elvis é Elvira, né? Aí eu falei, e aí, o que eu faço? Né? Bom, resumindo, eu acabei adquirindo uma outra calopsita e ficou Elvis e Elvira. Um dos dois eu acertei o sexo, eu acredito, né? E por aí vai.
Exatamente, o Elvis acabou falecendo, ele teve um probleminha, agora a Elvira tá aqui. E ela participa de todas as minhas reuniões. E é engraçado, porque às vezes o pessoal fala assim, o Futida não entrou, porque eu não tô ouvindo a Elvira. O pior é que nas nossas ferramentas de reunião aqui interna, a gente tem supressor de barulho externo, né? E o pessoal fez uma petição para o Futida não ligar essa supressão de barulho, porque o pessoal curte a presença e as opiniões bem embasadas e fundamentadas de Elvira. Muito bom. Muito bom. Vamos colocar no nosso foco aqui, na cadeia de abastecimento. A gente está falando de Omnichannel, né? Como que a cadeia de abastecimento ela entra no contexto do Omnichannel? Vamos lá. Acho que o principal ponto na cadeia de abastecimento é que quando você parte para o Omnichannel, você de fato compartilha o seu estoque. Cada ponto ele se transforma em uma extensão. E esse, para mim, é o pulo do gato, né? A cereja do bolo. Quando você avalia e o varejo entende que ele tem isso em mãos, ele tem um poder absurdo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de desenvolvimento interno gigante. Porque quando, de fato, se torna omnichannel olhando os estoques, e aí cada loja, cada central de distribuição, cada ponto avançado, você pode usar isso a seu favor, seja para uma entrega no cliente, para uma retirada, ou, né, o conceito da vitrine infinita, você precisa desenvolver, né, investir em tecnologia para suportar essa frente. Então você tem que estar preparado. Eu vejo que nos últimos 18 meses, aqueles que já estavam, né, andando com o processo saíram na frente, né, o famoso largada do Phelps, né, já saíram com uma braçada e meia na frente. Os que não estavam preparados estão buscando, né, estão correndo atrás, estão aprendendo. Um caminho um pouco mais duro, mas necessário e preciso para avançar. Eu fiquei viajando aqui numa frase sua, vitrine infinita. Como assim, bicho? que é isso? Olha só, Olha, imagina assim, Carlão. Quando você vai numa loja física, né, o seu limite é o quanto tem na gôndola. Perfeito? Certo. Então você vai comprar um desodorante. Desodorante Rexona. Se tiver 3, você pode comprar 3. Verdade. Certo? Ou seja, se esgotar o 3, é uma ruptura para você. Você não tem aquele produto. No caso da vitrine infinita, o que é? A partir do momento que você olha todo o seu estoque, você não se restringe a um local único. Você pode apresentar todo o seu volume disponível e passar a decisão para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Tá? Você entra num site. A hora que você falar, eu quero comprar o meu desodorante, ele vai te falar que... Imagina, ele está olhando todos os pontos possíveis de estoque. Ele vai falar que tem estoque. Quanto você quer comprar? A sua necessidade. Eu quero comprar 8. Se aquela loja da ponta da sua casa só tem 3, ele não é um potencial, mas uma loja a 2 quadras, ou se você quiser entregar no CD, ele consegue te atender aquele volume. Ou seja, você não fica mais restrito só ao que você está disponível naquele ponto único. Você expande exponencialmente a sua capacidade de atendimento. Exato, então você otimiza a sua demanda, né? Você não tem perda de venda, no caso. Porque às vezes você vai lá, você precisava de 8, não sei porque alguém ia precisar de 8 desodorantes, mas haja axila. Eu posso falar que eu comprei exatamente 6 desodorantes da última vez. Nossa senhora. Ô Tessaro, em promoção, bicho. Exatamente. O desodorante tá 15, 16 pau, tava por R$10. Nossa senhora. Eu sou igual o Carnão, eu compro por lote. Então eu vejo que tá desconto, eu já compro. E desodorante é o seguinte, né? Você comprar um é um preço, você comprar 3 é outro.
Exato. Então, eu compro os packs e me divirto na promoção. E aí eu uso os produtos. Imagina na pandemia, quando teve a história lá do álcool em gel. Cara, eu não comprei álcool em gel desde que começou a pandemia. Eu comprei uma vez. Por isso que ela ficou fodida. Por isso que faltou, bicho. Por isso que faltou, né? Só não deu pra fazer com papel higiênico porque ocupa bastante espaço. O pessoal no começo da pandemia achava que era diarreia, né? Não é. Tudo era a história do álcool em gel. Eu usava pra tudo. Aí o que eu falei? Achei. Eu fui numa loja aqui perto, tava chegando um lote. Eu falei, me dá essa caixa aqui. Peguei e coloquei aqui em casa. Aí eu falei, nossa, aqui vai acabar rápido, né? Aquele estresse passou 15 dias depois, as pessoas souberam como usar o álcool, né? E ainda tem aqui em casa. É um absurdo. Olha o Dead Inventory ali, olha só o estoque parado aí, ó. Vamos riscar aí mais um termo do nosso bingo de cadeia de abastecimento? Né? Olha o efeito chicote aí. Menção obrigatória é o efeito chicote aí, fechou. Mas voltando ao ponto, que assim, imagina, se você tá querendo comprar 8 e você vê que só tem a oportunidade de comprar 3, você pode até ficar frustrado, né? E ter uma experiência negativa com a loja. Certo? Aí você pode até, por exemplo, você tinha aqui no mercado, você ia comprar outras coisas, você fala assim, puta, não tem o mix de produtos que eu queria, vou comprar em outro lugar. Não vale a pena comprar aqui e depois sair pra comprar no lugar. E você pode ter, às vezes você não só perde uma venda daqueles desodorantes, você pode perder demais. Né? Então, o conceito de vitrine infinita é justamente expandir essas possibilidades. Né? E vamos... Ô Tessaro, dá uma luz pra gente aqui. Como é que fica essa situação da SKU DFU com o Omnichannel, né? E antes que o Carlão pegue no meu pé aí da sopa de letrinhas, já ajuda a esclarecer um pouco do que a gente tá falando aí, o que é SKU e o que é DFU. Essa eu posso até fazer a SKU todo mundo conhece, né? Mas pelo conceito nos softwares da NeoGrid, a gente tem que a SKU é o item em um local de estoque, porque a gente sabe que, por exemplo, o desodorante do Futida no CD tem um comportamento de demanda diferente do desodorante na loja da esquina, né? Ele tem comportamentos e características de demanda diferentes. Agora, a DFU, que é a sigla para Demand Forecast Unit, ou Unidade de Planejamento de Demanda, ela é, na verdade, uma unidade para planejamento. Ou seja, então, ela tem que levar em consideração, nessa estrutura nova, essa diferença de canais. Então, você vai ter, no caso, vamos lá, o desodorante, a demanda do desodorante do Futida online, pelo que sai, pelo que acontece dentro da loja, vai ter a demanda do desodorante offline, ou seja, em loja física direto. Você vai ter todas essas combinações, né? Então, e com a tecnologia existente, você consegue fazer esse rastreamento. Então, imagina, ele vai saber, então ele consegue saber, 25% da minha demanda de desodorantes vai ser via online, que retirou na loja. Né? A sua unidade de demanda, seu planejamento tem que levar em consideração esse tipo de estrutura. Né? Então, por isso que é uma das coisas que a gente vê, né, da nossa loucura, né, de alguns anos atrás, né, de vários anos atrás, quando a gente pensou nessa estrutura de planejamento, considerar esse tipo de flexibilidade, né, quando a gente só falava de multicanalidade. Né? E esse tipo de estrutura para planejamento acaba sendo muito útil para Omnichannel também. Então, porque o curioso, né, agora com o Omnichannel é que a demanda, ela está acontecendo, por exemplo, em uma loja física, né? Você foi lá na loja, a gente está ali na loja fazendo a compra, mas o fulfillment, né, ou a execução daquele pedido vai acontecer em um determinado CD, que pode ser o CDA ou o CDB, enfim, diversos CDs, dependendo de onde está o estoque, né, e a proximidade desse estoque. Então, para mim, eu acho interessante, né, essa questão do fulfillment. Isso já acontecia de uma certa forma antigamente, já, por exemplo, quando você compra geladeira, né? Então, por quê? Você ia na loja, comprava geladeira, mas a geladeira não saía de lá, né? Ela saía do CD, porque a não ser que você comprasse a geladeira de exposição, né? Mas no geral, ela ia sair do CD. Então, já tinha um embrião disso naquela época, que aliás foi uma das motivações que a gente seguiu naquela época, né? E obviamente evoluiu para trazer mais modernidade, outros conceitos, mas
a raiz é essa. Que é engraçado, né? A gente conseguiu se adaptar para uma coisa antes mesmo dela nascer. Então, o desenho onde a gente consegue identificar, tá, beleza, da onde que tá vindo a demanda, mas da onde que o estoque vai suprir, porque você tem que abastecer o estoque, né? Antigamente era geladeira, hoje em dia tem esse modelo que o Tessaro comentou, né? Pô, eu compro online, mas eu vou retirar na loja. Tá, se você retira na loja, você tem que reabastecer a loja. Aquilo é uma demanda regional. Por exemplo, o Futida comprou um livro lá e virou um sorvete. Ele não vai voltar lá para comprar outros livros, então existe uma demanda ali. Então, essa parte de identificar o comportamento, tanto da demanda quanto do consumidor, acho que é um diferencial, principalmente em como que a gente vai tratar um pouco no futuro, né? Mas vamos aproveitar que o Tessaro comentou sobre o elo de indústria, e aí a gente vai tentar aqui fazer uma elucubração, né, dos benefícios da cadeia de abastecimento, né, que eles acabam tendo no Omnichannel, né, através de cada elo, né? Então, a indústria, os centros de distribuição, os distribuidores, o próprio varejo, né, a lojinha e até o consumidor, né? Como que a cadeia de suprimento trabalha em todos esses âmbitos aí, apesar do Tessaro ter dado uma pincelada, mas vamos entender como que funcionam os benefícios para cada um desses elos da cadeia, né? Como que funciona o Omnichannel para cada elo da cadeia e o que a gente traz de benefício? Né, então, falando de indústria, assim, um dos pontos chaves do supply chain é a visibilidade da informação da demanda. Então, a indústria conhecer o que está acontecendo com o seu produto na cadeia de suprimentos, ou seja, como está acontecendo nos seus distribuidores, como que ela acontece nos varejos que trabalham com seus produtos, isso é gera importantíssimo e gera algo que as empresas grandes já devem fazer de alguma forma ou outra, né? Com essa questão da omnicanalidade nesse trabalho, esse conhecimento acaba sendo muito mais importante. Você tem que incorporar isso nas suas análises, né? Então, por exemplo, por qual que é o percentual de demanda quando eu vou comprar, quando eu vendo, usar um exemplo, quando eu vendo meu produto para uma Magazine Luiza, que tem uma estrutura de omnichannel bem robusta, né? Qual que é o percentual que está indo para online, qual que é o percentual que está indo para loja física, o que está acontecendo, quais são os drivers que motivam essa demanda, quem que está puxando, esse tipo de coisa a indústria tem que saber, porque envolve verbas de marketing, envolve verbas de trade, envolve verbas comerciais, e envolve também toda a estrutura de cadeia, porque às vezes você pode até fazer parcerias com os varejos para encurtar alguns braços, né? Certo? E já então partindo para a segunda parte, já me antecipando, Carlão, que eu imagino que a gente vai falar dos centros de distribuições, também acaba indo muito nessa parte, porque o centro de distribuição acaba sendo literalmente um hub disso daí, e acaba sendo um dos elos principais para conseguir encurtar o atendimento da demanda. Então, se a gente tem um cliente, um varejo que está atendendo online, se você tem um distribuidor que consegue atender rápido esse online, envia para ajudar o varejo no atendimento de demanda, isso acaba ajudando muito, né? Então, assim, você tem essa questão de visibilidade da cadeia que é importantíssima, então todos elas têm que estar na mesma página, né? E tem que levar em consideração esse planejamento do qual o impacto de venda online na operação deles, né? E essa mistureba de essas combinações todas de como a demanda pode ser gerada. Eu vejo que nesse processo, né, como você comentou, essa mistureba, tem um ponto também que ainda tem bastante oportunidade de sinergia, que é a colaboração de estoque. Vamos imaginar, hoje o varejo compra da indústria, armazena e depois distribui. A gente pode encurtar uma perna, né? A gente pode usar, de fato, o estoque da indústria como uma extensão do estoque, como uma disponibilidade,
E o varejo fazer de fato um just-in-time, né? Recebeu um cross-docking, recebeu, distribuiu, você ganha em espaço físico, né? Ou seja, a indústria já tem uma estrutura, o varejo tem outra, ele não precisa duplicar essas estruturas, podem trabalhar em conjunto, né? Ter espaços internos, reservas, visibilidade. Então eu vejo que além dos pontos que você colocou, existe uma oportunidade na redução de custo de armazenagem de estoque e na movimentação a partir do momento que há essa interação entre os elos. A interação dos elos é a chave, né? É o ponto-chave da brincadeira. Mas falando de distribuidor, por exemplo, né? Como que eles se beneficiam do caso do Omnichannel? Porque, beleza, quando a gente está falando da indústria, né? Cara, a indústria ela pode vender direto, né? Até tem uma modalidade que estava em prática que era o varejo, ele alugava um espaço para a indústria, então tinha lá um espaço que o promotor da própria indústria ia lá e realizava, entre aspas, a venda, né? Então tudo que saía de lá era da indústria e eles tinham uma alocação do varejo. E a gente sabe que do varejo também ele tem como vender online, mas e para o distribuidor? Como que soa essa parte do Omnichannel? Para mim, acaba sendo tudo janelas diferentes para a mesma casa, sabe, Carlão? Por quê? Você, na última frase que você soltou agora, que você falou dessa parceria do varejo com a indústria, se você muda a palavra indústria para distribuidor, você pode ter o mesmo relacionamento. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma parceria de atendimento rápido e maior troca de informação entre um distribuidor e o varejo, você dá flexibilidade, dá agilidade no atendimento, você consegue fazer esse tipo de coisa. Né? E, então, ele acaba tendo esse papel. E, por outro lado, você também pode ter algo parecido com a distribuidor fazendo um papel de tendo uma parceria com a indústria, né? Então, justamente para se aproximar do elo, ter essa sincronicidade e encurtar caminhos, né? Então o distribuidor é um grande coringa, né, que a gente tem na cadeia de suprimentos, ele faz vários papéis e ele acaba sendo muito importante e o impacto do Omnichannel é grande para ele, né? Porque ele tem essa flexibilidade de atuação. Então, Tessaro, deixa eu ver se eu conseguir captar bem, né? Essa questão das vantagens, né, para o distribuidor oficial. Então, vamos pensar que eu estou ali comprando um pneu para o meu carro, né? Então, eu entro online ali, entrei no site do fornecedor de pneu e pedi para fazer a entrega, né? E na hora de fazer a entrega, o site me deu a opção de fazer a compra e fazer a entrega direto para minha casa, ou também fazer a retirada em um distribuidor oficial, enfim, alguma oficina que trabalhe com essa marca de pneu. Né? Então, aí, se eu escolho, né, por exemplo, retirar esse pneu num distribuidor oficial, né, em alguma oficina ali que me foi ofertada, o distribuidor tem uma grande oportunidade de me oferecer um outro serviço a hora que eu chegar lá, né? Por exemplo, obviamente, fazer a instalação do pneu para mim, seja cobrando o valor, né, acessível ali para não perder essa oportunidade, já que tem um cliente querendo, já com o pneu na mão, né, e obviamente que esse cliente vai querer instalar, então por que não oferecer esse serviço? E também já criar esse contato com esse novo consumidor, né, para uma futura necessidade, esse consumidor conhecer o distribuidor, né, conhecer esse distribuidor oficial, essa loja. E ali está uma grande oportunidade para o distribuidor fidelizar esse consumidor, né? Então ele já está indo lá com a intenção de retirar um produto que ele comprou. Então a oportunidade de uma venda conjunta, né? De oferecer algum outro serviço e fazer essa fidelização é muito grande. Então acho que está aí um dos grandes benefícios para um distribuidor oficial, né? Com relação ao Omnichannel. Quando eu comentei do exemplo lá do livro do sorvete, basicamente foi isso que aconteceu.
né? Só que no meu relacionamento com o varejo. Mas se eu compro, imaginando uma online, e vou imaginar se começa a evoluir o fenômeno de marketplace hoje, começa a envolver também distribuidores, também nessa relação, sabe? Você começa a trabalhar também muito de forma mais múltipla, porque você, em vez de usar só o seu estoque, você começa a usar o estoque do distribuidor para atendimento. E pensando nesse caso do distribuidor oficial também, você começa uma forma do distribuidor, no caso, trabalhar com informações, trazer o cliente final para ele, na frente dele, para experimentar os serviços que ele oferece, né? Então, de outra forma. Então, assim, no final das contas, tudo se resume a abrir possibilidades, né? Quando a gente fala do papel do distribuidor, eu penso muito hoje no fenômeno de marketplace, que se começarem a abrir parcerias para fazer essa união do varejo online com o distribuidor, você consegue encurtar o tempo de chegada de informação e consegue ter um atendimento muito mais fácil. E atendimento muito mais rápido e fácil significa melhoria de serviço. Melhoria de serviço significa cliente mais feliz. E cliente mais feliz está mais propício a comprar mais. Né? Sabe? Então é questão de abrir possibilidades. Então, voltando aqui, vou virar a pergunta agora para o Futida. Futida, agora com toda a sua experiência, expertise, tudo que você já viveu, eu sei que você já viveu bastante, fala pra gente em relação à cadeia de abastecimento e omnichannel, né? Como que a tecnologia ajuda a gente a ser mais eficiente? Olha, cara, eu vou te falar por experiência própria quanto que eu já sofri, quanto que eu já acertei, quanto que eu errei e quanto que eu ainda não aprendi. A tecnologia, ela é o fator decisivo. Tá? A qualidade do estoque é essencial para um processo, por exemplo, de compra e retira. Imagina, você vai comprar o produto, marcou para agendar para retirada em 1 hora, chegou lá, o seu produto foi comprado por outro. Então, ele tem que ter essa possibilidade, né, de fato trazer a visão real, ele tem que dar o controle, né, subsídios para que esse produto seja reservado, né, que garanta a disponibilidade, e mais do que isso, é garantir a experiência. Porque quando tudo ocorre ok, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando tem um problema, como que você garante e suporta essa experiência para o cliente, né? Então ele tem que dar subsídios de trazer substitutos, avaliando a similaridade, né? Ou trazendo opções. Além disso, eu vejo que a praticidade, não só na compra, mas para a execução, né, diversas formas de pagamento, diversos meios, diversos métodos, isso é crucial, na minha visão, para um sucesso no processo do homem. Concordo. E eu acho que assim, né, a gente deveria, né, as empresas, indústrias, varejo, eles deveriam entender que, cara, você não pode ter venda perdida, né? O estoque, ele tá em algum lugar da cadeia. Então, vou pegar um exemplo. Eu tava sabadão, fui numa rede grande de mercado aqui, né, um pouquinho mais estilosa, e aí eu sou afim de um chá verde aí que lançou recentemente, e eu fui buscar na loja e tava em promoção, né? Tava bem mais barato, tava com 30% de desconto. Aí já viu, né? Que nem o desodorante, eu falei assim, nossa, vou levar umas 2 caixas. Cheguei no mercado, não achei, só tinha micro garrafa, virei pra moça do abastecimento, falei assim, escuta, tem no estoque de vocês? Aí ela falou, não, vou lá verificar se tem. Aí beleza, né? Já um buraco na gôndola gigante, o consumidor insistente aqui que queria tomar o diabo do chá ficou esperando. Eu fiquei uns 20 minutos esperando até eles retornarem. E aí a resposta foi, não tem. E aí virou as costas e é isso aí. Então, cara, o que aconteceu 5 minutos depois? Eu peguei o meu celular, olhei o site dessa mesma rede e comprei o produto. Chegou ontem o produto, eu comprei as 2 caixas, mas eu não saí tão satisfeito da loja. Eu saí meio puto. Falei, por que eu tive que fazer essa compra dessa forma? Por que simplesmente a loja não podia ter tido feito esse processo por mim? Né? Eu tô ali, eu tô querendo comprar, eu gastei 20 minutos no celular, eu gastei 5 minutos.
Né? Tive que esperar mais? Tive, mas recebi. Mas, Carlão, mas pra mim aconteceu justamente o contrário, cara. Olha só como tem bons exemplos de coisa boa acontecendo. Minha esposa foi comprar uma blusa pra ela e não tava com o tamanho certo. Aí ele falou, nossa, tem uma blusa aqui, a mesma aqui, ó, em Brasília. Ô, louco. Eu falei assim, olha, mas aqui, a gente consegue aqui, olha, com o frete, e o frete era relativamente barato, sabe? E falei assim, olha, se você não se incomodar com o frete de tanto, a gente entrega na tua casa em 2 semanas. Perfeito, olha isso. Cara, e foi na hora na loja, entendeu? Pum! Então, mas assim, e aí, isso, minha esposa ficou feliz da vida, entendeu? Por quê? Saiu satisfeito porque eles propuseram uma solução ao problema. Exato. Então, entendeu? Mas você falou um ponto legal, Tessaro, que é o seguinte. A tecnologia, ela ajuda, mas ela não resolve. Uhum. Se não houver um investimento para, de fato, evoluir a experiência de compra, isso não resolve. Vocês deram 2 exemplos muito legais. O Carlão, onde ele, depois de insatisfeito, foi procurar uma alternativa. E foi bonzinho que foi procurar alternativa na mesma rede, né? Eu por vingança, jamais... Então, mas ele usava com a marca, né? Então, mas não tô. Eu só comprei na mesma rede que tava em promoção, mas eu fui no mercado aqui do lado de casa, só que ele é extremamente caro. Aí eu comprei o diabo do chat de qualquer jeito. Então, mas olha que interessante, né? Vou falar uma coisa séria e depois eu faço uma piadinha. A parte séria é a rede que procurou evoluir na experiência, que foi o caso do Tessaro, já proporcionou e resolveu o problema de fato rápido. A outra rede não foi tão feliz. Mas independente disso, o cliente ele é tão exigente que a tecnologia pode auxiliar para ele já fazer isso de uma forma rápida. Ele poderia simplesmente entrar no mercado, ao invés de fazer uma mais simples, pega o celular, aponta para a etiqueta, ou aponta para um código de barra, ou aponta para o produto, né, ou dá alguma outra informação, ele já pode até trazer, como o Carlão, ele estava a fim de promoção, traz onde tem, qual é o mais baixo, né? Hoje a gente tem sites que fazem isso, traz qual é o melhor preço, qual é a melhor opção. Então eu vejo que isso é um facilitador. E agora, brincadeirinha, Carlão, a partir de agora, você não vai mais aparecer só camiseta de caveira e cerveja, vai aparecer o chá também, né? Pode falar. Sim. Só que é chá gelado, tá? Eu odeio chá quente. Chá quente me remete imediatamente à doença, então... Cara, chá gelado remete a cerveja, né, Carlão? Exato. Nossa, pra que tanto ódio, gente, com o chá, cara? É tão bom, cara. Eu gosto de chá gelado. Nossa, eu tomo chá gelado, chá quente, café gelado. Café gelado eu parei com 15 anos, depois de pegar e experimentar café gelado com Ruffles de cebola. Nossa Depois senhora. desse dia, eu nunca mais tomei café gelado. Carlão, esta é sua vida. Testando os limites da alimentação. Não, esse é o famoso café da manhã dos campeões, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, era tarde. É que assim, eu tomava muito café. E aí, pra não ficar tomando direto só café quente, eu comecei a comprar café gelado, aquelas latinhas. E aí, num snack, café e o diabo do Ruffles de cebola. Foi o suficiente para nunca mais eu conseguir colocar café gelado na boca. A Ruffles continuou, né? Cara, por incrível que pareça, também não. Substituí até ela. Traumas. Deixa eu tirar uma dúvida aqui agora, tratando um pouco da parte psicológica do consumidor, né? O Omnichannel tá aí, vai dar, pelo que a gente viu de exemplos, dá sempre algum tipo de alternativa para a gente não perder a venda, né? Mas isso coloca uma pressão na cadeia de abastecimento, porque nós, como consumidores, a gente quer aquele produto o mais rápido possível, né? Eu imagino que a blusa que a sua esposa, Tessaro, comprou deve ser uma blusa muito linda para ela esperar 2 semanas, né? A cadeia está cada vez mais se colocando numa posição mais de agilidade, tanto na execução do CD, mas como transporte também passa a ser um dos agentes que a gente acabou talvez não tocando lá quando a gente falou dos 5 principais, mas transporte entra e fica numa agilidade enorme agora para poder executar essa entrega
para um consumidor que está cada vez sendo mais imediatista, né? Então é mais um desafio ali, né? O Omnichannel traz essas vantagens e principalmente a parte de transporte, execução tem que estar muito ágil para poder atender o desejo do consumidor. O transporte tem que estar preparado para isso, né? E tem uma coisa também que assim, lembra que no podcast sobre o DRP a gente está comentando sobre ter o estoque mais próximo do cliente, né? Cara, o Omnichannel é um dos meios para conseguir fazer isso, né? E você tem que estruturar. Não é simplesmente botar alguns smartphones na mão de vendedor aí e achar que você virou Omnichannel, Exato. né? Entendeu? Você tem que estruturar sua logística, você tem que ter algo pronto. Eu conheço algumas redes que o que eles fizeram? Eles usaram algumas lojas maiores como sub-hubs, né, para atendimento à loja. E com uma rede de abastecimento rápido, né, por meio de van, essas coisas, para ficar trocando produto entre uma loja e outra. Justamente para garantir essa agilidade. Né? Gustavo, você tocou num ponto, você levantou uma discussão muito interessante, tá? Eu costumo dizer que a gente tem que fugir das mensagens do apocalipse. Sim. Sim. O Omnichannel, ele facilita o acesso, ele dá a visibilidade, mas você tem que saber separar do importante, do crítico, do desnecessário. Por que eu tô falando isso? Houve essa necessidade da blusa que tinha num outro local e colocou. Tá bom. Você colocou uma frase bem interessante. A pressão da garantia. A pressão da garantia, se o varejo quiser ter 100% de garantia, vai dar ruim. Vai. Porque para garantir o estoque de tudo, não é sustentável. Então, assim, é importante aproveitar dessas frentes, né, desses cenários e separar. Mas o importante é ter uma estratégia e uma política muito bem definida. Porque, nesse caso, ele vai ser tratado como exceção. Né? A partir do momento que isso se torna uma recorrência ou um detrator dentro do seu processo, aí sim ele deveria ser olhado de uma forma. Então, normalmente, qual é a ideia, né? Aquela brincadeira que alguns já estão fazendo de ter um grupo de produtos que, esse sim, a ruptura zero não pode faltar. Independente do processo, tem que ter preparado. Mas existe uma cauda longa gigante que você tem que tomar cuidado, que você tem que estar disposto a perder. Né? Então, tem momentos que assim, olha, ok, não vai ter. É isso, né? A venda, ela está muito concentrada, né, em alguns processos, em clientes, dependendo do elo, dependendo do setor. Isso tem que estar muito claro, porque se você for querer atender a todos, de fato você vai conseguir. Transporte no país, você tem diversos entrantes que auxiliam, mas que também penalizam a garantia desse fluxo. Então, o avanço de estoque ele é importante, ter questões físicas, mas eu acho que o grande sacado do Omnichannel é, de fato, dar a possibilidade para o cliente. Eu não necessariamente preciso ter todo esse estoque, toda essa disponibilidade, todas as pontas, mas eu tenho que dar a opção para ele. Olha, você não tem de imediato, mas você pode receber em tanto tempo. Eu posso fazer de tal forma, você pode retirar, você pode fazer isso. Isso é a diferença, porque a hora que você transfere essa vamos chamar de responsabilidade para o cliente, ele se torna parte do processo. O tomador de decisão, né? Ele falou, opa, estou aqui pronto para tomar a decisão. E isso torna, olha, eu compro naquela loja porque eu escolho o que eu quero. Nem sempre a escolha é dele. Na verdade, você está dando assim, ou é isso ou você fica sem. Né? Mas para ele tem que ser tem que ser transparente, mas independente de qualquer processo, tem que funcionar, tem que ser legal, né? tem que ser atender aquelas expectativas. Tem que atender a expectativa, desculpa a futida que eu tinha interrompido, e considerando os custos disso, né? Exatamente. Porque você não pode atender qualquer custo. E isso remete ao que a gente falou no podcast sobre DRP, sobre o nível de serviço. Porque esse conceito tem que ser expandido também para o Omnichannel. Porque assim, você vai ter essa malha super complexa para todos os produtos? Talvez não. Alguns talvez valha muito a pena.
por questão de branding, por questão de marca, de produto, de posicionamento, né? Então, assim, o que a gente está falando é possibilidades, né? Mas não pode ser possibilidades por ter possibilidades, né? E o Futida, muito brilhante, comentou que, assim, é trazer o consumidor como parte do processo, né? Por exemplo, no caso lá da blusa da minha esposa, tinha a opção, foi a opção dela, se ela fez parte do... Nossa, realmente, eu posso querer que 2 semanas, o fast frete tá bom, eu aguento 2 semanas, né? E participou do processo. Eu acho que o Futida foi muito... matou o assunto. Bom. E ainda que já falou, né, também, se você não se importar que eu cobre um valor pelo frete, vai chegar em tantos dias, pô, isso aí é de primeira, né? Você fala assim, pô, é isso que eu espero. No mínimo, né? Não chegar lá, ficar 20 minutos esperando alguém olhando no estoque, aí você fica imaginando, né? A pessoa foi para trás da portinha lá, sentou no banquinho, ficou olhando na janelinha e falando assim, não foi embora ainda, desgraçado. Eu não queria te falar, Carlão, mas bobear, essa pessoa foi lá e tomou a última garrafinha desse chá. Eu aposto que ela escondeu pra ela. Mas agora, pra finalizar, que a gente já tá estendendo o podcast demais, vamos lá. Sobre perspectivas pro Omnichannel, né? Pensando principalmente na nossa área, aproveitando que eu sou produto, eu vou roubar ideias aqui, obviamente. Ainda bem que é dentro de casa, então brainstorm. Vamos lá. Quais são as perspectivas para o Omnichannel? Principalmente voltado para a cadeia, tá? Se der para colocar cadeia no meio, melhor ainda. Eu vejo várias perspectivas e tendências, tá? Eu acho que utilizar hoje métodos como realidade aumentada, né, possibilita melhorar a experiência. Eu já tenho visto e acompanhado muito o crescimento de lojas conceitos, né? Como o próprio Gustavo falou no começo. Ele quer ver o produto. Assim, você pode ter loja sem estoque. Uma loja só para você ver a vitrine, conhecer e fazer a venda online, né? Isso também tem facilitado. Eu vejo que, assim como foram criados novos meios de pagamentos, isso vai cada vez mais expandir. Né? Agora já tem até a história, vou comprar por WhatsApp, vou comprar por formas de pagamento distintas. Isso vai ser cada vez mais exigente que a gente avance. Eu acho que é isso. Então, assim, é usar cada vez mais essa tecnologia na experiência usando mobile dentro da loja. Eu vou dar um exemplo bem bacana. Assim, eu faço muito disso, né? Eu gosto de cozinhar. Então, o que eu fico fazendo? Eu fico procurando, quando eu vou fazendo compras, eu fico olhando nas gôndolas, né? Quando eu tô na loja física, eu falo, poxa, me deu uma ideia de fazer tal receita. Eu já baixo na internet, já vejo, já fico pensando o que pode combinar ou não. Ou seja, a gente pode aproveitar do que já tem disso e da experiência, ou através do produto, a hora que eu direciono o meu app, né, capturando uma foto, ele já pode me dar características daqueles produtos, igual a história do vinho, né? Esse vinho é harmonioso com frutas, com doces. Né? Esse aqui cai bem com carnes. Isso pode ser também, a hora que eu pego lá uma latinha de atum, cai muito bem com maionese para você fazer um patê. Né, saladas no verão, entendeu? A gente pode aproveitar isso. Então isso eu vejo que a experiência da compra ela vai ser potencializada e está sendo cobrado isso cada vez mais dos clientes com esta evolução. Eu acho que você foi bem preciso nessas tendências, e eu concordo. Tá, e eu colocaria minhas fichas ainda muito forte também na questão da experiência de pagamento via redes sociais, via WhatsApp. Eu acho que isso vai aumentar muito a experiência, né, vai vir forte. E essa questão de trazer experiências mobiles para você expandir, né, o uso, como você falou, do mercado e ter
Você pode até comprar mais coisas porque você não, né, que uma venda puxou outra, né? Então, você comprou a maionese, o atum já comprou a maionese porque viu a oportunidade, né? Esse tipo de coisa vai ajudar muito. E isso, para mim, faz parte da experiência do Omnichannel. Tem um outro ponto que eu até estava discutindo com um cliente ainda essa semana, que tá muito forte, muito latente, né? A gente procurar realizar algumas melhorias, implementar alguma coisa, e aí a gente tá discutindo, por exemplo, o que a gente começou a comentar lá no início do podcast, falando assim, cara, a gente tem que identificar o comportamento do consumidor. E aí, com o comportamento do consumidor, você consegue refletir isso aí meio que na demanda, né? Mas, cara, quando eu tô olhando as vendas, já não tô fazendo isso, entre aspas, sim. Só que você também tem aquele cara que nem o Tessaro, que foi lá na loja online, clicou naquele produto, e ele pode ter comprado ou não, eventualmente. Só que se você consegue identificar o volume de pessoas acessando determinado local, seja via rede social, seja site próprio, você consegue ver que com o aumento do volume de acesso para um determinado produto, ele vai refletir, não diretamente, obviamente, a um aumento da demanda. Então, quando a gente estava discutindo isso, é algo que, né, obviamente como produto eu já estou de olho nesse quesito aqui, e já estou começando a pensar que isso pode ser uma evolução no futuro, né? A realidade aumentada que o Futida comentou também é uma realidade que já está batendo forte aí na maior parte do que a gente entende, né, de produtos e etc. Tem alguns produtos que você aponta para o QR Code do produto, você identifica tudo do produto e até consegue fazer já compra online dele, né? De repente você não quer comprar no local, você quer pesquisar os preços. Pô, essa ideia é sensacional, né? Fantástico. Bom, mas... Fioco, você quer sugerir alguma coisa aí? Tu é um homem de tecnologia, então... E um consumidor, né? O que você vê aí de perspectivas? Cara, eu no consumo, eu sou o cara que vai pro supermercado, né? Aqui de casa, né? Então, a esposa faz a listinha de supermercado e sou eu que circulo, né? Pra fazer as compras. E eu vou no supermercado também. Eu sou o cara da parte física, assim, principalmente no supermercado, ainda não tô ainda na linha online. Mas o que eu vejo, acho que de perspectiva, até para resolver um problema meu, é essa experiência mobile dentro de uma loja, né? Então, se eu tô com essa lista de compras ali que foi feita, para mim o ideal seria o quê? Eu fiz essa lista antes de sair de casa, eu sei mais ou menos quais são os produtos que eu quero comprar, eu estou na loja, eu não queria... Eu imagino, né, que essa experiência mobile vai ajudar o trânsito dentro da loja, né? Então tá aqui, a lista do Gustavo tá feita, primeiro você tem que ir para esse corredor, depois você vai para aquele corredor, você vai passar para aquele... Realmente é o trajeto otimizado dentro da loja para o consumidor, né? E, eventualmente, no momento do checkout, por que não uma sugestão para o Gustavo, que ainda está um pouquinho reticente em fazer a compra do supermercado dele online, por que não sugerir, Gustavo, quais itens desse você não quer que seja enviado para sua casa na semana que vem? Talvez o leite, talvez, eu não sei, enfim, o chocolatado, alguns itens que eu compro sempre naquela mesma frequência, sempre a mesma marca. Então, a minha experiência na loja me ajudou a transitar de forma otimizada dentro dos corredores ali, e no final ela me dá uma outra oportunidade de, na minha próxima intenção de compra, entregar direto na minha casa, dando um pouco mais de comodidade, né? Então, eu vejo que essa experiência mobile ali dentro da loja e depois uma possível entrega direta na casa, através de um CD, enfim, eu acho que também é uma tendência aí. Sim, eu acho muito legal o que eu tava pensando agora. Uma das coisas que me irrita quando eu vou no mercado, né, principalmente final de semana, é ficar no caixa esperando. Aí você pensa assim, puta, o varejo, cara, podia aumentar o número de checkout. Não, pô, isso aí vai gastar demais, é mais máquina, é mais funcionário, é mais coisa. Pô, por que eles simplesmente não podem entregar para mim? Né? Por que eu posso escolher, eles pegam, separam e enviam? Aí fica a dica, tá? Para quem estiver ouvindo aí e for do ramo, experimenta isso aí que eu gostaria muito.
Mas também tem aquele check-out automático, mas faz uma fila, bicho, principalmente quando você vê uma senhorinha pegando a frente, aí você fala assim, fudeu! Mas beleza. Comentários à parte. Mas agora vamos para a finalização aqui. Eu gosto de pegar todo mundo de surpresa, então vou pedir indicações, né? Vou começar aqui, porque eu sei que o pessoal tem que parar, pensar um pouquinho sobre o que vai sugerir. Eu vou passar umas indicações bem simples, até algumas talvez sejam repetidas, então, óbvio, você quer saber mais, quer estudar mais sobre Omnichannel, cara, uma das fontes de informação mais confiáveis que a gente tem no Brasil é o site do Sebrae, né? Então tem bastante coisa falando do marketing, do Omnichannel como um todo, e o conteúdo do Sebrae é sempre muito excelente, né? Falando de TED, né? Outra coisa que eu sempre recomendo aqui são os TED, né? Os TED Talks. E tem um muito bom que é de 2017. E aí você vê a diferença entre como é visto o Omnichannel hoje e como era visto há 3 anos atrás, 4 anos atrás. O pessoal, a primeira entrada da pergunta era assim: quanto que você acha que existe de compra online hoje? E na época era 4%. Hoje a gente viu no patamar aí do começo do ano beirando os 40%. Então, né, mudou muito. Óbvio, a pandemia é a principal responsável, mas, né, a gente viu uma evolução fantástica surgindo aí. Dicas de livro, a gente já citou esse cara aqui também, porque é excelente, A Transformação Digital, do David L. Rogers. É muito boa para conhecer o contexto, né, que a gente tem que se adaptar, para onde que a gente pretende ir. E aí tem alguns exemplos de, óbvio, vai falar da Amazon, vai falar do Facebook, né? Então tem bastante coisa ali que é um conteúdo riquíssimo, livro barato, né? Você vai achar ele aí por uns R$40 por aí, né? Se for num sebo, pega por até 30. E facinho de ler, 300 páginas, coisa rápida. Agora passo a bola aí para quem tiver indicação, quem não tiver, beleza também, a gente segue o jogo. Posso dar a minha aqui? Manda ver. Seguinte, uma coisa que eu recomendo, o pessoal dar uma pesquisada em Google, ver se consegue achar o case de Harvard sobre a história da Magazine Luiza. Que ele conta a história deles no ponto de vista do supply chain e como que a história deles, como estruturaram o atendimento deles forte no interior de São Paulo, com as que eles chamavam de lojas virtuais, mas naquela época nem existia computador, era uma estrutura bem simples. Mas como isso permitiu eles a entrar no mundo online depois nos anos 2000 e como isso permitiu eles serem o que eles são hoje, cara. É genial você lendo, entender essa narrativa. Para livro, eu vou trazer um livro um pouquinho diferente, que é um livro que se chama Startup Enxuta, do Eric Ries. Tem em português também, não é um livro... Acho que é um livro baratinho também, uns R$30. Mas o que ele tem de startup tem a ver com o que a gente está falando. O que eu acho que o principal ponto que ele puxa é que ele fala muito da questão de você agir rápido e aprender rápido com seus erros para você crescer. E nessa fase do Omnichannel tem muito conceito se criando e muita coisa se fazendo, né? Então, para o pessoal que está estruturando sua empresa para o Omnichannel, não ter medo da inovação, dá as caras, faz e aprende, vê onde errou e aprender rápido com esses erros. Né? Então, isso eu acho que trazendo esse ponto de vista na leitura desse livro, acho que vai te ajudar muito as empresas que estão se estruturando para o Omnichannel a seguir em frente e crescer. Bacana. Fudida, tu tem alguma indicação aí pra galera? Diretamente não, acho que vocês acrescentaram, mas eu, como conselho, tá? Acabei tendo a oportunidade de participar de algumas transformações ao longo do meu caminho. Acho que o principal conselho que eu dou assim, antes de seguir com esta frente, saiba e defina a estratégia de onde quer seguir com o Omnichannel.
fazer omnichannel não é tão fácil quanto se parece. E como eu vou puxar o início da conversa, né? Tomar cuidado que multicanal não é ser omnicanal. Exato. Então, assim, às vezes, eu sou omnichannel, eu disponibilizo 5 meios de compra. Tá bom, isso é multicanal. Eles estão interligados? Você consegue começar a compra em um e terminar em outro? Se não... Então, assim, eu acho que um grande percalço é querer avançar dando um passo maior do que pode. Então, primeiro avalie quais são as dificuldades, o seu cenário atual, né, as deficiências dentro do seu sistema, para poder dar um segundo passo. Define a estratégia, por onde vai começar. Né, começa pequeno, depois aumenta, vai para um segmento, depois vai para outro, porque isso é crucial. Hoje exige que avance, mas você vê muitas empresas que de fato são multicanais, não são omnichannel porque não tem essa integração entre os sistemas, essa comunicação e poder navegar dessa forma. Perfeito. Então, dica futura aí, um livro do Fábio Futida saindo aí sobre omnichannel no futuro. Fioco, tu tem alguma indicação aí para nós? Eu tenho um livrinho aqui, o livrinho é modo de dizer, mas o livro ele tá sendo interessante. Eu vou dar ele um pouco com os olhos semi-abertos, porque eu não terminei ainda a leitura, tô na metade, mas tô gostando. O livro chama Payments 4.0, as forças que estão transformando o mercado brasileiro. São de 2 brazucas aí, eu vou citar aqui os autores, tá na minha colinha aqui, senão não ia lembrar, mas é o Edson Luiz dos Santos, Luiz Felipe Cavalcante. O livro fala sobre enfim, o título tá falando mais ou menos o que fala o livro, né? Mas ele aborda muito os meios de pagamento que estão sendo inseridos hoje no mercado. Acho que o Tessaro falou um pouquinho há alguns minutos atrás, mas ele está trazendo uma abordagem bastante interessante de como os meios de pagamento estão tornando a experiência da compra de uma maneira diferente, né? Vai falar um pouco de que tipos de pagamento a gente tem, o WhatsApp entrando aí daqui a pouquinho, ou já entrando, né, com o WhatsApp Payment. Também a gente está falando da exclusão da parte física, né, da moeda física, vai falar um pouco desse equilíbrio do quanto que a gente pode... teoricamente economizar em questão de emissão de papel moeda, mas principalmente como que o varejo principalmente o varejo começa ou precisa se preparar, ou se não se preparou, né, precisa se preparar para novos modelos de pagamento, né? Então é um livro bem interessante aí, Payments 4.0, vai falar um pouquinho dessas novas metodologias, formas de pagamento que estão sendo colocadas no mercado e que a gente tem que estar preparado para utilizá-las, de certa forma. Excelente. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Papo Sem Ruptura. Agradeço a presença do ilustríssimo senhor Tessaro, obviamente do especialíssimo Fábio Futida também, e é óbvio do nosso grande Fioco. Tamo junto. Eu queria agradecer até ao meu convite, eu gostei bastante de participar desse assunto. Eu poderia continuar falando aqui, mas, poxa, adorei mesmo, brigadão, e foi ótimo contar com todos vocês, conhecem, né, e de fato elevaram a discussão. Que nem você sabe, né? Se a gente pegar tudo que o Futida sabe sobre omnichannel, a gente já gravava um audiolivro, né, gente? Por isso que o livro tá saindo aí, ó. Com o autor aqui, hein? Não esquece de mim. já tá no ar aí. Valeu, pessoal. Excelente, gente. Obrigado, um abraço. Até mais.